Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos narradores mais icônicos e, digamos, complicados da literatura. Vamos desvendar o comecinho de O Apanhador no Campo de Centeio, para entender como nasce o rebelde Holden Caulfield. E olha só, logo na primeira página ele já manda real. Não é aquele narrador todo certinho, né? Ele é cínico, super informal e já avisa que não tá afim daquela lenga-lenga tipo David Copperfield. Ele só vai contar um negócio de doido que rolou com ele. E pronto. Esse tom já define toda a jornada que vem pela frente. Então, quem é esse cara, esse narrador, que já chega chutando o balde? A gente conhece o Holden Caulfield bem num momento de crise. Ele tá num colégio interno chique lá na Pensilvânia, Pansy Prep, mas assim, a estadia dele por lá tá com os dias contados. Pois é, o que bota a história pra andar é isso aí. O Holden foi expulso. Simples assim. Bombou em 4 de 5 matérias. Ou seja, depois das férias de Natal, nada de voltar pra lá. E detalhe, esse já é o quarto colégio de onde ele tá saindo. Essa falha toda é o que vai, bom, é o que vai dar o pontapé inicial pra tudo. E essa imagem aqui, nossa, resume perfeitamente como Holden vê o mundo. De um lado você tem a promessa, né, o slogan bonitinho de Pense, a propaganda que eles fazem, e do outro, a realidade na visão dele. Pura conversa fiada. É esse abismo gigante entre o que os adultos falam e o que eles fazem que o enlouquece. Para ele, essa hipocrisia é simplesmente insuportável. E essa ideia nos leva direto para o coração do que define o Holder, a raiva que ele tem de gente falsa. Os fones, como ele chama. Ele enxerga essa falsidade em todo santo lugar, mas especialmente no mundo dos adultos. Parece que é um mundo construído em cima de mentira, sabe? Pega só esse conselho do professor de história dele, o velho Spencer. O cara tá lá, com a melhor das intenções, tentando ajudar. Mas pro Holden, isso é o puro suco do clichê de adulto. A vida é um jogo. É um conselho que soa oco, uma regrinha boba pro mundo que, pra ele, é bem mais complicado e francamente injusto. E olha a resposta que veio na cabeça dele. Joga uma ova. O ponto dele é exatamente esse. Ele não acredita que as regras são as mesmas para todo mundo. Na visão dele, esse jogo só é bom para quem já tá por cima, pros bacanas. Pro resto da galera, é pura enganação. E essa ideia não veio do nada, não. Ele lembra do diretor de outra escola por onde passou, Elkton Hills. O tal do Sr. Haas era todo sorrisos para os pais que pareciam ter grana, mas quando aparecia alguém que ele julgava esquisito, ele mal disfarçava. Dava um aperto de mão rápido e um sorriso falso. Esse tipo de coisa deixava o Holden super para baixo. Mostra que esse cinismo dele vem de observar o mundo por um bom tempo. Ok, então fica a pergunta. Se o Holden odeia tanto esse mundo de aparências, existe alguma coisa da qual ele realmente goste? Algo que seja de verdade para ele? A resposta é sim, e é aí que a gente começa a ver o lado mais vulnerável dele, por trás de toda essa casca. Sim, existem esses momentos de autenticidade. Mas olha, eles estão quase todos no passado. São memórias, memórias de inocência. E duas pessoas são o centro disso tudo. O irmão mais novo dele, Allie, que já faleceu, e uma amiga antiga, a Jane Gallagher. E um objeto como esse, uma simples luva de beisebol, vira um símbolo gigantesco. A luva do Ellie é mais que uma lembrança. É tipo um santuário da inteligência, da originalidade do irmão. O garoto escrevia poemas na luva em tinta verde, para não ficar entediado no campo. É o exato oposto de tudo que é falso, padronizado. É algo tão importante para ele que o Holden chega a escrever a redação do colega de quarto sobre essa luva. E para a gente entender o tamanho da importância do Ali, a gente precisa entender o tamanho da dor do Holden. A reação dele à morte do irmão não foi um chorro quieto. Foi uma fúria, uma coisa violenta, autodestrutiva. Na noite em que o Ali morreu, ele dormiu na garagem e socou todas as janelas até quebrar a mão. Essa dor, essa perda, molda quem ele é até hoje. A outra pessoa importante é a Jane. E veja bem, ela não é tipo uma namorada. Ela é uma memória super preciosa de um verão que passou. Para o Holden, a Jane é o símbolo de uma inocência, de uma pureza que ele sente que o mundo dos adultos vive tentando estragar. E é um detalhe bobo como esse que mostra o que a Jane significa para ele. O jeito dela jogar damas. Ela não jogava para ganhar. Quando uma peça dela virava dama, ela simplesmente deixava lá atrás. Por quê? Porque ela gostava de como elas ficavam. Todas enfileiradinhas. É esse tipo de atitude genuína, que não está preocupada em competir, que o Holden acha incrível.
E é aqui que tudo explode, porque os dois mundos vão colidir. O colega de quarto do Holden, o Stradlater, ele é o típico cara popular, bonitão, mas super superficial, o bacana. E ele acaba de chegar de um encontro. Um encontro com quem? Exato, com a Jane Gallagher. Então o Holden faz esse pedido, que é quase um apelo desesperado. Ele quer saber se ela ainda deixa as damas lá atrás. No fundo, o que ele quer saber é se aquela parte pura, inocente da Jane ainda existe. É o jeito dele de tentar proteger essa memória do mundo do Stradlater, um mundo que ele acha que corrompe tudo. A resposta do Stradlater é como um soco na boca do estômago. O Holden, todo nervoso, pergunta o que rolou no carro, se eles ficaram juntos. E a resposta do Stradlater é essa aí, toda arrogante, segredo profissional. Isso confirma os piores medos do Holden. Para o Stradlater, a Jane foi só mais uma conquista. E isso, para ele, é uma violação de uma memória sagrada. Aí não dá mais. A reação do Holden é na hora, é visceral. Ele não consegue segurar a raiva, a vontade de proteger aquela memória. E ele, que nem é de briga, que é até meio fraco, parte para cima do Stradlater, que é muito mais forte que ele. E, é claro, ele apanha feio. Fica lá no chão, com o nariz sangrando. Mas mesmo assim ele não se cala. A arma dele não é o soco, são as palavras. Ele continua xingando a Stradlater, chamando ele de imbecil, porque o Stradlater é incapaz de entender o que havia de especial na Jane. Essa briga, então, é muito mais que uma briga. É o ponto final. Foi a gota d'água. Essa humilhação física, somada com a dor de ver uma memória tão importante ser profanada, é isso que o leva a tomar a grande decisão. Ali, todo machucado, sangrando, se sentindo completamente sozinho, o Holden decide que não dá mais. Esperar até quarta-feira para ir embora? Impossível. A fuga tem que ser agora. Ele decide que vai embora de Pence naquela mesma noite. E logo depois da briga no quarto do vizinho dele, o Ackley, ele pensa isso e é devastador. Isso mostra o tamanho do desespero dele. Não é só raiva de adolescente, não é só rebeldia. É uma solidão profunda, quase existencial. É essa solidão que o empurra para fora, noite adentro. E é assim que a jornada dele realmente começa. A fuga de Pence não é só uma fuga do colégio. É uma fuga da falsidade, da dor, da solidão. O que nos deixa com a grande pergunta que o resto do livro vai tentar responder: para onde vai um garoto que está fugindo de absolutamente tudo?